Bom, o campo de ponto zero e a ressonância mórfica. O nome assusta um pouco, né? Mas a informação, vocês vão ver, ela é bem intuitiva. Acontece aí o seguinte, faz algum tempo que a ciência, então, a minha palestra ela vai abordar principalmente do ponto de vista da ciência e a forma como ela vem contribuindo para uma mudança de paradigma. E aí eu vou começar citando aqui o Fred Hoyle, que a gente sempre cita aqui nos nossos temas. Ele era um cientista, ele que criou o termo Big Bang, e ele estava preocupado porque na época tinha aquela questão da bomba atômica, e que a gente inclusive conversou na última palestra, e ele estava comentando exatamente isso, de que a ciência precisaria se aliar com outras formas de saber, porque se ela permanece fechada assim, ela acaba se vendendo. E da mesma forma, a religião, quando ela permanece fechada em si mesma, ela se torna fundamentalista, ou por exemplo, pega a palavra de Deus e interpreta aquilo de forma literal. Então esse casamento entre a ciência e a espiritualidade, ela tem sido muito fértil. E a grande maior parte dos cientistas que eu vou citar aqui hoje, eles têm essa abordagem, tá? Eles têm essa preocupação. Então, vamos começar aqui com um que se chamava David Bohm. Ele se ocupava basicamente em tentar entender por que essas duas teorias fundamentais da realidade eram contraditórias, tá? As duas surgiram mais ou menos na mesma época, que foi no começo do século passado, tá? Que foi uma época muito fértil da humanidade, porque foi nessa época também que surgiu a psicologia freudiana e junguiana. E o Einstein entrou com a relatividade. Um outro grupo de cientistas trouxe a teoria quântica. A teoria quântica ela funciona e ela foi comprovada em tamanhos muito pequenos, e a relatividade em grandes amplidões, mas elas permanecem contraditórias até hoje. E o Einstein, inclusive, foi um que no final da vida ele morreu tentando criar uma teoria que unificasse tudo. O David Bohm também já morreu e ele se preocupava com isso. Então ele falava assim: bom, a teoria quântica ela é não local, não determinística, ela tem, vamos dizer assim, leis que desafiam o nosso entendimento do ponto de vista de que você, por exemplo, duas partículas muito distantes, você interfere em uma, a outra é interferida instantaneamente, enfim. Eu não vou entrar muito nesses detalhes agora. E a relatividade, com essa coisa de que o espaço-tempo é uma coisa só, não são duas coisas separadas, né? E de que a matéria é espaço condensado e por aí vai. Mas, dentro dessas contradições, o que ele percebeu? Que elas concordavam em um ponto. E ele falou: então tá, então vamos começar com esse ponto. E ele era muito preocupado com essa questão de que, se o ser humano tem um paradigma de realidade equivocado, a probabilidade dele falhar na interação com essa realidade é muito grande. Então ele tinha essa preocupação. Inclusive no final da vida dele, ele
trabalhou muito com Krishnamurti, não sei se vocês conhecem, mas ele se aliou ao Krishnamurti num trabalho de esclarecimento. Enfim, o que ele percebeu que era em comum entre essas duas teorias? Que o universo é indivisível. Só nesse ponto as duas teorias concordam. E aí tem um ponto aí que é um tanto irônico, porque a palavra átomo significa indivisível. E durante muito tempo a ciência se dedicou a procurar esse átomo, entender esse átomo, medir esse átomo, mas não encontrou nada. E aí o David Bohm falava, nossa, a única coisa realmente indivisível que existe é o universo. Tá? Bom, vamos prosseguir. Já, primeiro sim. Aí, o que acontece? Nessa época em que estavam desenvolvendo essas teorias, um grupo de cientistas também foi tentar observar o vácuo. Aí eles pegaram uma caixinha, tiraram tudo que tinha lá dentro e, para não correr qualquer risco, eles diminuíram a temperatura até o zero absoluto e foram observar o que tinha lá dentro. E aí o que eles encontraram? Movimento. Eles encontraram movimento. Então, já que tem um vídeo aí, que é o vídeo da simulação. Isso, dá um play para mim, fazendo um favor. Isso aqui é o nada. Isso é esse vácuo que eles encontraram. Tá? E aí, como eles estavam procurando isso dentro do zero absoluto, que seria essa temperatura mais baixa possível, eles apelidaram de o campo de ponto zero. Isso aqui não é uma representação artística disso. Pode voltar já, por favor. Isso é uma simulação computadorizada avançada em matemática, tá? Aquele movimento. E se aquilo está no vácuo, então aquilo está em todo lugar, tá? Até o fim do universo, onde você for, você vai encontrar esse enxame, esse mar de pequenas vibrações, e você nunca consegue zerar isso. Não existe uma lei da física que consegue zerar isso, tá? Então a gente começa a ligar uma coisa na outra. Bom, o campo unificado, o campo de ponto zero, né? A gente começa a pensar. Muito bem. Agora, já que número 4, por favor. O que será que existe em comum? Na verdade, põe o vídeo dos pássaros para mim, por favor. Entre... eles não estão mais aí. Deixa que eu vou. Parece música, né, gente? Não parece? Então, o que será que existe em comum, por exemplo, né, essa dança desses pássaros com, por exemplo, a regeneração celular que acontece no fígado? Não sei se vocês sabiam, se você extrai até 70% do fígado, ele se regenera.
com a mitologia de todos os povos, os motivos da mitologia de todos os povos, porque se você pega a mitologia de um determinado povo, compara com a de um outro povo, você percebe que existem motivos. Toda cultura tem uma grande mãe, toda cultura tem uma história heróica, mitológica, né? Então existem esses motivos. Terapia de constelação familiar, ou ali eu coloquei confluências coletivas, mas o que eu quero dizer ali, vamos supor, todo mundo percebeu essa efervescência emocional que aconteceu nas últimas eleições, e todo mundo percebeu que era difícil não entrar, né? Parece que tinha realmente uma força atuando, né? Então, a resposta é o campo mórfico. E eu vou apresentar ele agora com mais detalhes para vocês. Essa figura aqui, talvez vocês já tenham feito isso na escola. Se você coloca 2 ímãs e posiciona uma placa por cima e joga ali malha de ferro, a limalha vai se organizar dessa forma, tá? Então assim você consegue visualizar a forma daquele campo, tá? Então a palavra campo mórfico, mórfico vem de forma. Então, quando o Faraday, um cientista que viveu há 300 anos atrás, descobriu isso, o nome que ele deu foi linhas de força. Ele não chamava ainda de campo. Por quê? Porque a gente percebe aqui, obviamente, que tem essas linhas, né? E que elas operam uma força, então fica óbvio. De uma forma geral, definindo um campo, a gente pode dizer que todo campo é uma região de influência, tá? Ele é holístico no sentido de que se você pega um ímã e quebra no meio, você não vai ter o polo norte e o polo sul na outra mão. Nos 2 pedacinhos você vai ter o norte e o sul. Então, um campo, ele é sempre inteiro, tá? E aí isso traz essa ideia do holográfico, porque a holografia funciona assim também. Você não tira uma fatia de uma holografia, você não tira um slice, né, uma fatia de um campo. Isso não é possível, ele vai ser sempre uma totalidade. Ele é invisível, a não ser que você, né, realmente use de alguma forma para enxergar, como a gente viu agora há pouco, e ele dá forma e contorno para a energia. Então, se você tem, por exemplo, uma corrente elétrica atuando e você chega com um campo ali, esse campo vai interferir no comportamento daquela corrente elétrica, daqueles elétrons, tá? Muito bem, então a gente começou bem amplo, né? O universo é indivisível, aí o campo de ponto zero, que é uma possibilidade científica para esse campo que seria unificado, e agora a gente está chegando um pouco mais perto da nossa realidade. Aí, tem essa imagem aí do campo de ponto zero, pode passar mais uma. Os campos morfogenéticos aí já são algo mais específico, que aí a gente está chegando então no título da palestra, né? Os campos morfogenéticos foram uma hipótese científica de um cientista que se chama Rupert Sheldrake. Ele é um biólogo e ele não entendia, ou estava tentando entender como que as plantas chegavam até a forma que tinham, porque na época já estava em andamento o projeto Genoma e eles já estavam percebendo que os genes, ao contrário do que a gente pensa, eles não têm toda essa informação. Inclusive, eu não sei se vocês sabem desses dados, o ser humano ele tem o mesmo número de genes de um pé de arroz, por exemplo. Então, quando eles fecharam esse projeto Genoma e eles analisaram aquilo, eles perceberam que tinha coisa faltando.
e o Rupert Sheldrake já estava lá na frente, ele já estava desenvolvendo essa teoria. Então, o que estava se entendendo nessa época? Que um cromossomo, um gene, ele vai dizer assim, olha, se a gente vai construir um prédio, precisa de tantos quilos de areia, tantos quilos de tijolo, tanto de cimento, mas ele não tem a planta do edifício. Precisaria de algo que trouxesse essa forma. Então, ele trouxe essa ideia. Os campos morfogenéticos, eles seriam campos de memória que armazenariam toda a história de uma espécie, por isso morfogenético, né? Porque um campo morfogenético de uma espécie, ele é sempre de uma espécie. Então, quando a gente é um embrião e a gente começa a se multiplicar ali, a gente começa a colher informações desse campo para chegar a constituir a nossa biologia, vamos dizer, porque, por exemplo, o meu braço e a minha perna, eles têm as mesmas proteínas, mas com funções, formas e atuações diferentes. Então, seriam campos de memória, mas também de compartilhamento, porque nós que estamos aqui agora, dependendo do que está acontecendo com a gente interfere nesse campo também. Então ele é dinâmico, ele não é algo fechado. Ele está o tempo todo colhendo e oferecendo. Tá? Então a gente precisa amarrar um pouco todas essas informações aí, né? Se o universo é indivisível, inclusive o David Bohm, aquele cara que eu mostrei lá no começo, porque muita gente perguntava, ele trouxe a seguinte imagem: imagina que você tem uma água e aí de repente surge um vórtice de água ali num ralo. Aquele vórtice, para a gente, ele é uma individualidade, né? Tem um comportamento, ele se mexe, se você entra com mais água, ele altera. Mas, na realidade, ele é o comportamento de toda aquela água naquele lugar, naquele determinado ponto. Mesma coisa um tufão. A gente olha um tufão e fala assim, isso aí tem vida. Mas, ok, a gente até observa, mas aonde começa e aonde termina aquele tufão? Exatamente, a gente não consegue saber, né? Ele vai se esvaindo assim, né? Muito perto dele, ele é muito forte e vai afastando ele. Então, ele colocou esse desafio. Nós, enquanto matéria, somos isso. Não existe realmente uma separação, pelo menos do ponto de vista da investigação científica, entre eu e vocês. Somos concentração de campo. Mas, assim como um campo é uma região de influência que se estende ao infinito, tá? Então daqui a 1 metro, meu campo ele tem uma força. Daqui a 100 metros, se isso é uma função logarítmica, não sei se é essa a palavra certa, isso vai tendendo ao infinito, mas na verdade nunca zera. E daí ali na frente já está interagindo com o de vocês. Então, ele brigava muito para que a gente começasse a interagir com a realidade desse ponto de vista, de que a individualidade ela é uma categoria da mente. A nossa mente precisa de categorias para trabalhar, mas a ciência não verifica isso ao lidar com a matéria, tá? E aí, quando a gente volta para os campos morfogenéticos e a gente percebe que a gente está o tempo todo, então, compartilhando informação, como aconteceu nas eleições, por exemplo, aquela força, né? A gente vai ter um lado positivo e negativo disso, né? Então, vamos supor, se a humanidade estiver indo para o buraco, a nossa tendência é ir junto, na confluência. Tá? Então, por exemplo, agora um outro cientista que se chama Millman, inclusive tem um filme dele na Netflix, eu vi isso, é uma história real. Ele fez o seguinte teste: ele colocava 5 pessoas
Só um realmente estava em teste, os outros 4 eram figurantes. E tinham perguntas e a pessoa tinha que bater a resposta certa, e de propósito, em uma determinada questão, todo mundo de propósito batia a resposta errada. E não é que a única pessoa que estava ali de verdade olhando, ela via, a câmera percebia que ele ficava assim, mas ele batia errado para ir junto com os outros 4. E ele escreveu livros inteiros sobre isso, tentando entender o que é isso que acontece, esse fenômeno de massa, que se você tem um referencial correto, na verdade assim, não eram 100% das pessoas, tá? Mas era algo ali, 80%, 90% das pessoas iam junto com o coletivo, mesmo sendo uma questão muito óbvia. Então, se a gente percebe que existe esse compartilhamento e que a gente pode confluir no negativo, mas vamos supor, numa ideia positiva, que a humanidade faça uma virada de inteligência, que daqui a 50 anos a gente acesse uma inteligência impressionante. É provável que cada um de nós compartilhe isso também. Então, ela acontece para os dois lados, mas o problema é que o instinto humano, agora vem um dado importante, como ele foi construído, arquitetado junto com esse campo, então esse campo interage diretamente com o instinto. Então, acho que todo mundo aqui deve perceber em si que é muito difícil você ir contra um instinto seu mesmo, né? Para a gente ter uma ideia da força desse magnetismo. Então, no fundo, essa tendência que a gente tem de comportar de determinada forma, dependendo de como o coletivo está se comportando, tem a ver com esses campos. E aí vai entrar, então, uma possibilidade fundamental nisso tudo. Próximo já, por favor. A individuação. E a individuação é um conceito junguiano, então aqui a gente está migrando de disciplina, né? E ele dizia isso, ele entendeu que aliás, a ideia de arquétipos é muito parecida com a ideia de campos mórficos, tá? Ele percebia que o ser humano, quando inundado por um arquétipo, ele perdia completamente a faculdade de raciocinar, de elaborar inteligentemente um comportamento. Então, ele desenvolveu todo um sistema psicológico dizendo assim, se individue, no sentido de perceba que você é influenciado por mais forças do que você imagina, e a partir dessa percepção, se responsabilize por isso. Se preciso, mude sua vida. E aí, por exemplo, essa palestra aqui agora tem exatamente essa função, de que a gente tome consciência de que existe isso, de que isso é mais forte do que a gente pensa. Eu particularmente acho muito bom que a ciência está começando a tocar nessa questão, né? Eu acabei não mostrando aqui porque é muita informação, mas aquela imagem da simulação eu peguei numa palestra de um cientista que chama David Tong, e ele é bem mainstream, assim, ele é da ciência, do núcleo da ciência mesmo. Se você não vê ele falar de espiritualidade, mas a palestra dele é assim: o bloco fundamental do universo, e a gente pensava que ia encontrar uma bolinha de bilhar, são os campos. Tá? Então hoje a ciência já trabalha dessa forma. Então a gente não precisa mais ter dúvida sobre isso, a gente precisa agora realmente entender de que forma, então, conscientes disso, a gente vai trabalhar isso. E a não confluência com esses campos é a única chance que a gente tem de ter uma liberdade real, tá? Liberdade no sentido que eu gosto muito, que o Spinoza fala, que não é essa possibilidade de você seguir suas tendências a hora que você quer, mas
de você se libertar das amarras das suas tendências, né, dos seus vícios, das suas tendências, e realmente encontrar um espaço de escolha interior, tá? De você, por exemplo, ter paz. Está aí uma possibilidade de liberdade muito boa, né? A gente realmente um dia via ter paz nessa vida. Bom, eu não vou me estender mais porque a partir daqui a palestra do Pavita já vai elaborar isso de muitas formas. Mas só para fechar então, tem um ponto que é muito interessante que eu queria colocar, que mexeu muito na época que eu vi. Eu não sei se vocês viram aquele desenho Moana. Lá no final tem um momento onde ela precisa salvar o povo dela, porque tem uma destruição que está acontecendo. Então ela encontra aquele elemental de fogo que está destruindo tudo, consegue tocar o coração do elemental, surge aquela grande deusa da natureza e reverencia ela de volta. E naquele momento eu ficava pensando assim, nossa gente, como será essa experiência de ser agraciado por uma força dessa? O Pavita aqui com certeza já foi, eu de uma forma muito mais modesta, mas fiquei sentindo isso assim, como será aquela deusa ali está representando o quê? É uma representação alegórica desse campo, dessa força coletiva que tem um interesse de zelar pela coletividade. Então sempre que a gente raciocina, fechando, tá gente? Raciocina de forma não egoísta, incluindo os outros, vamos dizer assim, como se nós interagindo com a realidade como ela realmente é, porque nós realmente não somos isolados. Então se a gente, a cada decisão, a gente inclui outro e a gente amplia a nossa mandala dessa forma, esse mesmo campo, ele volta nos agraciando. E aí a gente vai ter possibilidade de ter experiências de luz, aquele halo que a gente vê na cabeça dos santos, né? Alteração de consciência, e realmente conhecer, por exemplo, aquilo que a Moana viveu lá com a grande deusa lá que ela se relacionou. Tá bom? Então é isso. Eu vou ficar por aqui hoje, mas se alguém tiver alguma pergunta, dá tempo ainda. Resumindo, a egrégora seria um... Egrégora é um tipo de campo mórfico, com certeza. É assim, é holográfico, né? Eu não abordei isso dessa forma, mas, por exemplo, cada órgão nosso tem um campo próprio. Eu tenho um campo próprio. O Gambicula tem um campo próprio. Campinas tem um campo próprio. Então, e elas interagem holograficamente. E a egrégora é uma delas, né? Uma dessas totalidades, né? Que acabam sendo um organismo em si mesmo. Isso mesmo. Em que ponto? A individuação, eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, mas eu acho assim, no momento em que você percebe que o seu comportamento te traz mais infelicidade do que você gostaria, e você começa a examinar isso de perto e começa a perceber que você é mais suscetível a forças do que você gostaria de ser. Então vamos supor, você num relacionamento, você tem tendência de ser muito possessivo num relacionamento. Aí quando você tenta pôr um limite nisso, você vai ver que não é tão simples. O processo de você se aproximar, identificar essas forças e entender de que forma você pode pôr um limite nisso para você manter um espaço de escolha interna, esse é o nascimento da individuação. Agora, tem uma questão muito interessante sobre a individuação, que é o seguinte: não é porque a palavra parece que você vai se fechar enquanto indivíduo, mas não. O que o Jung dizia é que você só vai ter sucesso na individuação se você se coligar com o todo, só que de forma consciente.
E o Pavitra vai falar sobre isso, porque esse é o self. E essa é a função da espiritualidade, é trazer para a gente uma relação com essa totalidade maior, com esse universo indivisível. E nesse diálogo você encontrar forças, até mesmo para se individuar dessas forças menores que estão te carregando. Então, de onde você vai tirar uma força para lidar com o seu próprio instinto? Você tem que se aliar com outra força. E a individuação ela vai te propiciar isso. Mas isso é um trabalho basicamente de consciência. A individuação ela está diretamente ligada com a consciência. Alguém mais? Então tá bom, gente. Muito obrigado. Agora a gente vai ter um intervalinho ou não? Vai direto? Vai direto? Então tá bom. Então agora a gente vai passar para a próxima palestra. Muito obrigado.